Paz do Senhor, povo de Deus, maravilhoso. Mais uma vez estamos trazendo uma palavra para o seu coração. Nesse dia tão maravilhoso que o Senhor fez. E hoje, igreja, eu quero falar sobre fé. Mais do que nunca precisamos viver essa palavra, né? Andar por fé. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Essa é uma palavra fiel, igreja. Nós temos que viver por fé, acreditando naquele que nos chamou. Não pelo aquilo que nós estamos vendo, porque tudo que nós vemos ao nosso redor, às vezes, são coisas ruins, são doenças, são perseguições, são lutas. Mas nós temos que andar pelo aquilo que nós não vemos. Nós somos chamados para ser pessoas diferentes do mundo. As pessoas olham para a circunstância e se desesperam. Mas o nosso olhar não pode estar na circunstância. Não pode estar naquilo que nos cerca, não pode estar naquilo que nós vemos. Porque fé é acreditar no que nós não estamos vendo. É viver antecipadamente o milagre de Deus na nossa vida. Sabe, tem uma história na palavra de Deus que ela mexe muito comigo. Que é a história do centurião, que tinha um servo que estava à beira da morte. E esse centurião era um homem romano, ele não era de Israel. Ele não tinha o conhecimento, a fé que o povo de Israel tinha. No entanto, quando ele ouviu falar de Jesus, isso é muito interessante o que essa palavra diz, ouviu falar, porque quando nós ouvimos é diferente de escutar. Quando ele ouviu, eu acho que a partir do momento que ele ouviu falar de Jesus, ele internalizou essa fé dentro dele. Ele acreditou, e aquele homem ele tinha um coração bom, porque ele era chefe de 100 soldados. Ele tinha autoridade sobre 100 soldados da guarda romana, do exército romano. E ele sabia o que era autoridade. Porém, ele não tinha poder para o que estava acontecendo. O servo dele estava enfermo. Ora, irmãos, alguém que se preocupa, alguém que tem compaixão, misericórdia de um servo, pode ser uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa que ainda não tenha sido alcançada pelo que ouviu falar de Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus. E quando ele ouviu, ele mandou que servos dele fossem atrás de Jesus, pedindo para Jesus ir até a casa dele, pedindo intervenção. Quando a luta chega dentro da tua casa, quando a luta chega na nossa vida, o que nós fazemos? Nós vamos atrás, às vezes, de pessoas que não podem resolver o nosso problema. Nós confidenciamos e nós pedimos ajuda para pessoas que não podem resolver o nosso problema. Porque às vezes nós não queremos mergulhar na presença do Senhor. Nós não queremos buscar profundamente de Deus. Aquele centurião, ele sabia quem podia ajudar. Eu quero te perguntar, você sabe quem pode te ajudar nas circunstâncias ruins? Você sabe a quem você deve recorrer? E mais do que isso, você tem recorrido a quem pode mudar essa circunstância na sua vida? Eu te convido a você mergulhar na fé em Deus esses dias. Mais do que nunca, igreja, nós precisamos exercer a fé que nós temos no Senhor. Mais do que nunca, nós devemos exercer esse dom maravilhoso que Deus tem dado a nós. Aquele homem que nem era de Israel, ele exerceu essa fé de uma das maneiras mais lindas que tem na palavra de Deus. Foi muito forte o que ele disse. Porque Jesus, quando recebeu aquele pedido, através daqueles servos, falou para eles:
Pode deixar que eu irei curá-lo. Eu irei até lá. Aí sabe qual foi a outra resposta do centurião? Jesus, fala para Jesus que eu não sou digno que ele vá na minha casa. Olha que palavra. Eu sou um homem de autoridade. E eu tenho vários homens debaixo da minha autoridade. Se eu disser a ele, vá, a um vá, ou venha, ele vem. Ele entendia o princípio da autoridade. E ele sabia que se aquele Jesus era tão poderoso para operar aquela cura, bastava uma palavra. É muita fé, irmãos. Ele disse para Jesus, Senhor, vou dizer para Jesus, basta uma palavra e meu servo será curado. Que fé é essa, igreja? Encontrado fora dos portões de Jerusalém. Muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor perderam a fé, não têm essa fé. Ou talvez não tenha nem mais fé, não tenha esperança. E muitas pessoas talvez que estão lá fora, venham surpreender Deus, venham surpreender o Senhor. Eu quero te convidar nesse dia a surpreender o Senhor com a situação que você está passando. Coloque a tua fé no Senhor, porque dele é que vem todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que andam segundo o seu propósito. Quando nós andamos segundo o propósito de Deus, nada pode nos barrar, nada pode nos deter. Enfermidade não nos detém. Dificuldades não nos detém, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós temos a convicção que nada nem ninguém pode afastar-nos do propósito de Deus. Esses dias têm sido dias difíceis, porque nós não estamos tendo a comunhão com os irmãos, uns com os outros. Mas eu quero te dizer, igreja, a nossa comunhão com Deus, ela jamais pode ser perdida. Porque a nossa comunhão com Deus não depende de estarmos congregando ou não. Faz parte, é bom, é maravilhoso. Estou com muita saudade desses momentos. Mas eu creio que o Deus que fez esse milagre na vida daquele servo do centurião, Ele fará coisas grandes nas nossas vidas. Jesus ficou admirado da fé daquele homem. Olha o que Jesus falou para ele. Falou para os discípulos que estavam ali à volta dele. Nem Israel eu achei tamanha fé. Nem Israel. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra. Nós somos a igreja do Deus vivo. Será que tem alguém dentro da casa do Senhor que pode surpreender o Senhor nesses dias tão difíceis com a sua fé? A palavra de Deus diz que se nós tivermos fé, como do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos a esse monte, ergue-te e lança-te no mar. E assim será feito se nós não duvidarmos no nosso coração. Nós temos que permanecer crendo apesar da circunstância. E nós temos que usar a palavra, porque há poder na palavra. Através da palavra o mundo foi criado e nós somos filhos de Deus e nós podemos profetizar que situações difíceis serão mudadas, que as circunstâncias que hoje estão na nossa vida, elas não vão permanecer para sempre. As dificuldades que nós vivemos hoje, ela é momentânea. Pode ser que para nós pareça uma eternidade, mas vai passar. Você crê nisso? Eu creio que Deus não depende de circunstância.
Deus não depende de situações boas para operar, pelo contrário. A sua palavra tem uma pergunta que eu acho linda demais. Haveria alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Isso é Deus que pergunta. Não há nada difícil demais para Deus. E é na nossa impossibilidade, é na nossa dificuldade que o Senhor opera de forma tremenda, de forma maravilhosa. Igreja do Senhor, mais do que nunca é hora de colocarmos a nossa fé em ação. É hora de nós abrirmos a nossa boca com fé e convicção e clamarmos ao Deus do milagre, ao Deus que faz coisas lindas acontecerem na nossa vida. Através de quê, irmãos? Através da nossa fé. A fé, ela move o braço de Deus. A fé, ela move o sobrenatural de Deus. Você só vai viver coisas grandes na presença de Deus, uma fé sobrenatural, quando você tirar a vista do natural. Como o apóstolo Paulo diz, nós não andamos pelo que vemos. Muitas vezes nós não vemos os milagres acontecer na nossa vida, porque nossos olhos estão focados no natural. Nós estamos olhando a circunstância, sendo que a Bíblia diz que é olhar além. É ver o que não existe, é chamar a existência o que não existe. O que não está existindo na sua vida? É paz? Declare paz sobre a tua vida, chame paz para a tua vida. É saúde? Declare a palavra de Deus. Isaías 53 diz que Ele já levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Chame a existência o teu milagre. Está faltando alimento, a palavra de Deus diz que Davi disse que já tinha sido moço e era velho e nunca viu a sua descendência mendigar o pão. Reivindique isso no mundo espiritual. Muitas vezes nós só queremos que Deus nos abençoe, derrame as bênçãos dele, mas nós não abrimos a nossa boca para chamar a existência aquilo que Ele já nos entregou na sua palavra. O Senhor já nos deu todas as coisas através do seu Filho. Ele disse que Ele iria para o Pai, mas Ele enviaria um Consolador, e que todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas que Ele fez, nós faríamos coisas maiores. Onde está o erro? Em Deus? Creio que não. Porque nosso Deus é um Deus imutável. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Todo poder está em suas mãos. Toda autoridade e poder. O poder pertence ao Senhor. Mas Ele dá a nós. Ele outorga a nós segundo a tua bondade. Então, seja lá o momento, a circunstância que está te afetando, não olhe para isso. Olhe para o Deus que você serve. Olhe para o tamanho do seu Deus. Louve ao Senhor e diga: quão grande é o meu Deus. Quão grande é o seu Deus. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Então continue acreditando. Se tudo em sua volta está dizendo que não, que você não deve acreditar, que chegou o fim, que acabou, se o desespero tomar conta da sua vida, lembre-se do Deus que você serve, do Deus que opera milagres e maravilhas. Esse Deus não mudou, igreja. É o Deus que operou lá no passado no povo de Israel, e é o Deus que opera hoje no meio da sua igreja. Continue crendo, continue firme. Não deixe que nada e nem ninguém venha abalar a sua fé. Apenas creia. Ande por fé. Ande pelo aquilo que você crê, que é a palavra de Deus. Não permita que a circunstância tire os teus olhos espirituais daquilo que você crê. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Quero orar com você nessa hora, pedindo que a nossa fé seja aumentada a cada dia para que nós possamos vencer. Senhor, nosso Deus, Pai grandioso, eu quero te agradecer nesse dia, Senhor,
por tudo que nós temos vivido, Senhor, por tudo que nós temos passado. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade, Senhor, porque tua mão, Senhor, poderosa, continua operando neste mundo, nas nossas vidas, Pai. Deus, eu quero pedir que tu venha acrescentar a fé em nós, Senhor. Deus, que o Senhor venha fazer com que essa fé cresça a cada dia, que nós nunca venhamos desvanecer, Pai. Deus, a nossa fé, mas que cada dia ela seja maior na nossa vida e que nós venhamos profetizar, que nós venhamos, Senhor, andar não pelo aquilo que estamos vendo, todas essas dificuldades, mas que nossos olhos sejam fitos em Ti, que é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos. Senhor, entra no lar de cada um dos Teus filhos, Senhor, nesse dia. Faz um milagre naquilo que eles estão precisando. Que a situação venha ser, Senhor, mudada conforme o Teu poder. Conforme o poder que opera na vida de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Fiquem com Deus. E que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja no seu coração, esteja na sua casa. Em nome de Jesus.